Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Hoje eu quero trazer para você um versículo muito especial, muito delicado, lá no livro de Gênesis, quando Adão cometeu a loucura de desobedecer a Deus, pecar contra Deus. Quando a experiência humana passou a ser manchada pelo pecado. E pela primeira vez, o homem criado à imagem e semelhança de Deus pecou. E porque pecou, coisas estranhas começaram a fazer parte da experiência daquele homem e daquela mulher. Veja bem o que aconteceu. Gênesis capítulo 3, versículo 10. O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Por isso me escondi. Quando nós pecamos, nós também nos afastamos de Deus. Nós nos escondemos de Deus. O pecado causa contrariedade em Deus e contrariedade no ser humano também. Porque nós fomos criados para termos comunhão com Deus, para estarmos na sua presença, para usufruirmos o privilégio dessa presença maravilhosa. E quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele, ouvindo a voz de Deus, como sempre acontecia, Deus ia ao encontro do homem lá no Éden e lá conversavam entre si. Momentos prazerosos, era um jardim, era um lugar delicioso de se estar. Tudo ali era favorável à alegria, ao gozo, à satisfação humana e também para a satisfação de Deus. E quando o ser humano, então, pecou, se afastou de Deus, e agora quando Deus vai ao seu encontro, ele se vê não em condições de receber a Deus. Ele se viu nu, ele ficou com vergonha de Deus, ele se afastou de Deus. Veja bem o quanto ele perdeu, quantos privilégios ele perdeu ao ouvir a sua voz. Amados, ouvir a voz de Deus para o ser humano é uma experiência maravilhosa. Ouvir, entender e estar em condições de conversar, de corresponder, é algo extraordinário. Mas o pecado roubou isso de Adão. Aliás, o pecado roubou isso de nós, de mim e de você. Tá? Então, aquele momento extraordinário de Adão se encontrar com Deus, porque Deus estava passeando pelo jardim, convidando Adão para passear com ele. Adão se esconde por causa do pecado. Assim também é o nosso pecado. Eu fiquei com medo, disse Adão. Fiquei com medo. Você já pensou? Eu e você ficarmos com medo de Deus, daquele que nos ama, daquele que só quer o nosso bem, aquele que vem ao nosso encontro para nos abençoar, para nos abraçar. Ficamos com medo. É exatamente isso que acontece quando pecamos. E pecamos. Então, o que precisamos fazer? Se quando pecamos nos afastamos, nos escondemos, precisamos então fazer aquilo que Deus disse que deveríamos fazer, nos arrepender do pecado e, em nome de Jesus Cristo, correr na direção do Pai, confessando a Ele os nossos pecados, arrependidos de coração sincero e honesto,
para que Deus nos abrace de novo. Se o pecado nos afasta, se o pecado nos leva a nos esconder, o arrependimento e a confissão nos leva a nos aproximar de Deus, a correr para os braços de Deus. E quando isso acontece, Deus nos recebe de novo, porque Ele é perdoador. Ele nos amou de tal maneira em Cristo Jesus que decidiu, em Cristo Jesus, nos perdoar plenamente. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, habilite-se a ouvir a voz de Deus de novo e sentir prazer quando isso acontecer. Porque Deus sempre está vindo ao nosso encontro. Este momento sublime é uma oportunidade que Deus nos dá. Ele está nos chamando. Precisamos, então, ouvir a sua voz e sentir prazer nele, correr para os braços dele. Quando fazemos isso, somos abraçados por ele. Pense nisso. Como está a sua vida hoje? Você está se escondendo ou está correndo na direção do Senhor? Se Deus está falando ao seu coração, você está pronto a ouvir e desejar ouvir e falar com Deus? Faça isso em Cristo Jesus. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos abraça sempre que corremos na tua direção, com corações honestos, arrependidos e contritos. Aceita-nos, Pai, em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Ore ao Senhor para que Ele fale outra vez ao seu coração. Um bom dia.